está feliz com Jesus aí? Quem crê que é uma noite de milagre, querido? Amém? Quando nós nos apresentamos ao Senhor, você pode ter certeza que Ele já estava aqui te esperando. Ele já estava aqui esperando para ouvir o desejo do teu coração, para te atender, para dizer que sempre vai valer a pena. Amém? Nós estamos aí em uma série, estabilidade no meio da tempestade, querido. Pastor, mas como assim? Como estabilidade? Como que eu posso ter uma vida estabilizada no meio de uma tempestade? É a sétima vez, o sétimo dia dessa campanha. O nosso apóstolo tem ministrado as nossas vidas com palavras tremendas. Porque se a gente falar que nesse mundo a gente não vai ter tempestade, querido, não é verdade. Jesus, Ele sempre foi muito sincero conosco. Filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pode se assentar em nome de Jesus. Porque eu venci o mundo e vós vencereis também. Só que a gente passa por algumas tempestades nas nossas vidas, e muitas vezes nós ficamos nos perguntando e até mesmo desacreditando aonde o Senhor está. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, querido. Não importa a tempestade que você esteja passando, o Senhor vai trazer uma estabilidade para você. Porque o cristão que vive estabilizado pela unção de Deus, ele não se preocupa com a tempestade, ele se preocupa com quem ele é. E aí eu pergunto para você, quem é você no meio de uma tempestade? Você é um cristão cheio da unção de Deus? Você é um cristão cheio de fé, que vai gerar algum fruto daquela tempestade? Pastor, mas como assim? A tempestade é algo que toca, que machuca. Porque quando a gente fala em tempestade, não é isso muitas vezes que está acontecendo no litoral. Essas tempestades estão acontecendo, são tempestades que podem ser emocionais, físicas, financeiras, relacionamento. E quando a gente fala em tempestade, a gente vê Jesus ali pegando os seus discípulos. Lá em Marcos 4:35, ele diz para eles: passemos para o outro lado da margem. E muitas vezes a gente não consegue ter a percepção do que Jesus fala e declara para nós, as promessas que são feitas para nossas vidas. Porque mediante uma promessa, entre a declaração daquela promessa e a realização, pode haver uma tempestade no meio disso. E é isso que nós precisamos entender. Eu estou mais focado na tempestade ou em Jesus? Então, querido, nós precisamos entender. E hoje eu quero falar sobre unção. Diga unção. Querido, unção é algo muito importante. Quando eu falo em unção, eu sempre vou olhar como exemplo a vida do meu apóstolo, o homem cheio da unção de Deus. E só para a gente testificar isso, como o meu apóstolo é cheio da unção de Deus, e eu amo a vida do meu apóstolo por isso, e me ensina muito. Domingo a gente teve um culto aqui tremendo, não foi? Manifestação de Deus e poder. E eu me peguei por um minuto ali falando com o Senhor, chorando e conversando com o Senhor. E eu não disse nada, eu só pensei: Senhor, eu quero viver coisas novas, coisas grandes, eu quero realizar. E quem viu o apóstolo derramando uma unção sobre a minha vida, o que eu pensei, Deus usou exatamente as mesmas palavras para o meu profeta falar comigo. E hoje novamente eu fui assistir o culto e eu vi novamente aquilo. Então é sobre isso que eu estou falando. É sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Não é focar na tempestade, é focar em quem nós somos no meio da tempestade. Quando Jesus chega para aqueles discípulos e fala: passemos para o outro lado. Peraí, não era a primeira vez que eles estavam andando com Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer milagre, mas eles se esqueceram de Jesus no momento que eles estavam no meio daquele lago. Quem já viu tem tempestade em lago? Onda em lago? Porque Jesus fez aquilo acontecer. Pode ser que eles falam que é um fenômeno que acontecia de muitos e muitos anos. Mas aí eles começam a ter medo e se preocupar, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco, em um travesseirinho. E eles vão e acordam Jesus: Jesus, nós vamos morrer. E Jesus olha para eles e fala o quê?
Homens de pouca fé. O que Jesus estava querendo gerar naqueles discípulos? Estabilidade espiritual. E é muitas vezes isso que nós precisamos, querido, porque as tempestades sempre vão acontecer. Mas quando nós estamos cheios da unção, quando nós estamos em estabilidade espiritual, nós rompemos em fé. Então hoje eu quero falar, a unção, diga a unção, gera estabilidade. Amém? Então a gente precisa, algo que a gente às vezes vem se perdendo pelo caminho, por coisas que acontecem, é a unção que Deus derramou sobre as nossas vidas. Querido, um cristão cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo, é um cristão que estremece o diabo e as fortalezas. Muitas vezes o diabo tem nos atacado e tem nos tocado, porque nós estamos deixando de lado algo muito precioso que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, que é a unção do Espírito Santo. Um cristão cheio da unção do Espírito Santo, ele rompe em fé. E aqueles discípulos, eles temeram ali, eles ficaram com medo, mas Jesus gerou estabilidade espiritual neles. Porque Jesus falou, olha, eu não vou estar mais com vocês todo o tempo. Vai chegar uma hora que são vocês que vão ter que declarar, cala-te, mar, acalma-te, tempestade. E é isso que o Espírito Santo fala para nós nessa noite. A unção que vai ser derramada aqui hoje é para que você realize. Só que muitas vezes a gente recebe essa unção e no outro dia a gente não tem mais o prazer de viver aquilo. Foi o que eu falei, Senhor, eu quero viver coisas novas, coisas diferentes. E Deus sondou o meu coração e usou o meu apóstolo. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Pode ser que você que esteja há pouco tempo conosco na Aliança da Paz ainda não tenha noção qual grande é a igreja profética que nós vivemos. Nós somos uma igreja profética, nós somos uma igreja cheia da unção. E pode ser que muitas vezes o mover que Deus está trazendo novamente para a igreja seja algo novo para você. Mas deseje viver isso 100%. Porque um cristão que vive debaixo de uma unção, ele se estabelece, amém? E a gente precisa entender. E como o meu amigo pastor Ricardo aqui ministrou e falou sobre Paulo, eu queria falar também um pouquinho sobre Paulo hoje. O que Paulo nos ensina, o que Paulo mostrou ali para a igreja de Corintos, que várias tempestades iriam acontecer, mas se eles estivessem firmados em Cristo, eles iam passar por todas, porque Paulo também tinha passado por isso. Então a gente só consegue pregar e falar daquilo que a gente vive, e aqui a gente prega a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva, amém? Quantas vezes Jesus tem nos dado a direção que devemos seguir, mas no meio do trajeto da promessa, vem uma tempestade. Só o pastor Fabinho, que às vezes recebeu uma promessa, e no meio da promessa aconteceu uma tempestade, e eu deixei de lado de acreditar naquela promessa, para acreditar mais na tempestade? Só eu? Então é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. É acreditar na unção profética. A unção gera estabilidade. E aí, querido, a gente não foca mais na tempestade, a gente foca na estabilidade espiritual que Jesus já colocou em nós. Amém? Na verdade, aqui eu falei sobre tempestade do medo, tempestade espiritual, tempestade financeira, tempestade emocional. Quantas pessoas estão presas em tempestades, às vezes emocional, que não conseguem sair daquilo e viver uma estabilidade? Olha, eu falo para vocês, quantas tempestades eu já vivi. Ontem eu tive a honra e o privilégio de completar 22 anos de casado com a minha esposa, aquela mulher mais linda ali que está ali. 22 anos de casado, eu tive a honra. Amém, glória a Deus. Tudo para a honra e glória de Jesus. Foi Jesus que acalmou a tempestade do nosso casamento. Foi Jesus que trouxe estabilidade para a minha vida de dependente químico. Foi Jesus que trouxe essa estabilidade através de uma unção profética do meu apóstolo. Porque a primeira vez que eu pisei o pé na igreja, ele olhou para nós e falou: Deus vai colocar PR no nome de vocês dois. E a pastora, vou contar. E a pastora Suzy falou: como que ele sabe que o nosso sobrenome é Pereira? Ela nem sabia, a gente nem sabia que o PR significaria pastores. E ela parou e falou para outra pastora: mas ele sabe até o meu sobrenome, porque ele falou que vai ter PR, meu nome é Pereira. No primeiro dia, queridos,
E nós não deixamos de acreditar nessa estabilidade para a nossa vida. E para a glória de Deus, fazem 15 anos que nós estamos seguindo nessa estabilidade. Passamos por tempestade? Claro, muitas. Mas em todas, Jesus nos estabilizou e nos trouxe a calmaria. Então é isso, amém? Então, queridos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra aí, em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Gostaria que vocês ficassem de pé, só em reverência à palavra, para nós lermos a palavra. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 4, amém? Deus é tremendo, irmão, até água de coco, oh glória. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 6, do versículo 4 ao 10. Então, conforme eu vou lendo a palavra, eu gostaria que você começasse a entender a orientação que Paulo dá de várias tempestades que podem acontecer na nossa vida. Mas ele não só dá orientação, mas ele fala, nós precisamos suportar, porque Cristo está em nós. Então a palavra diz assim, pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus. Temos as armas que usamos, tanto para atacar, como para nos defender. 8. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Versículo de número 10. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Amém? Dá um glória a Deus aí, pode se assentar em nome de Jesus. Querido, quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava em um passeio com a minha família no litoral. E quando o apóstolo me deu a honra de ministrar, eu entendi o que essa palavra queria falar comigo. E o Senhor falou, essa palavra que você vai ministrar para a igreja. Porque aqui, se a gente for pegar o que Paulo está falando, a igreja de Coríntios orientando, ele está falando de tudo que ele já tinha passado, mas de nenhum momento ele aqui estava falando que ia se arrepender de tudo que ele tinha passado por amor a Cristo. Que muitas vezes ele tinha sido açoitado, muitas vezes os chamavam de mentirosos. Quantas tempestades Paulo passou, mas Paulo era um cara que era estabilizado na presença de Deus. E se a gente pega a vida de Paulo, quem era Paulo? Um cara que perseguia a igreja. Mas quando ele recebe a transformação de Cristo, a mente renovada, ele se torna o maior evangelista. Ele se torna um apóstolo que escreve mais epístolas, mais cartas. Total acho que de 13. E a gente começa a entender que nessa orientação que ele dá aos coríntios, ele está falando assim, olha, servir a Cristo muitas vezes não vai ser fácil. Abrir mão muitas vezes da sua vontade para fazer a vontade de Cristo não vai ser fácil. Mas de uma coisa eu tenho a certeza, sempre vai valer a pena, porque a unção, ela quebra todo jugo. E é isso que nós precisamos entender. Quando Paulo dá essa orientação, querido, tudo que ele escreve aqui foi coisas que ele tinha passado. Eu não sei quem se identificou quando eu estava lendo essa palavra, mas eu se identifiquei muito. Quantas vezes nós passamos tempestades? Quantas vezes pessoas nos olham e acham que muitas vezes até mesmo na nossa família, agora você é bitolado, agora você só quer saber de igreja.
Não é a questão de se habituar, de saber da igreja, é saber quem transformou a minha vida. E o meu valor total está em Cristo. Então a gente precisa entender isso. E quando a gente pega aqui o versículo de número 4, a unção traz características de Cristo em nós. O versículo 4 diz assim, pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Querido, um cristão, quando ele está em Cristo, quando ele tem uma unção sobre a vida dele, ele suporta. Vai tirar um tempo, vai conversar com o nosso apóstolo, esse 20 anos, né, apóstolo? Mais de 20 anos no Evangelho? 27 anos. Quantas aflições, quantas coisas já passou. E olha ele aí, pregando, ministrando, ajudando, mostrando que quando Cristo estabelece uma característica em nós, o inimigo ele luta para roubar isso. Nós somos criados imagem e semelhança de Cristo. E nós temos a característica de Cristo que só Ele poderia colocar em nós. Mas o inimigo ele luta para descaracterizar aquilo que Cristo gerou em nós. E muitas vezes colocando aflições, medos, insegurança. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite, querido. Você é imagem e semelhança de Cristo. Você é especial para Jesus. E tudo que o inimigo quer tirar de característica de Cristo, para colocar o mundo em você, através da unção que será derramada hoje, você vai se estabelecer, você vai se estabilizar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A unção gera estabilidade, gera amor em nós. Um amor que não é nosso, mas vem de Deus. Se no meio de uma tempestade você não estiver cheio do Espírito Santo, ela vai te pegar. Vira para o teu irmão e fala, ela vai te pegar. Você tem que ser cheio. Versículo 5 diz assim, temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Essa questão de às vezes sem dormir, você pode às vezes bater um papo com a bispa. Quantas noites ela passa sem dormir orando por mim e por vocês? Quantas madrugadas? Quantos dias amanhecendo, intercedendo por guerra que às vezes é minha, que eu nem passo. Intercedendo por guerra que é da igreja, que a igreja nem imagina. Então muitas vezes é isso, mas por quê? Porque existe uma unção sobre a vida dela. Porque existe uma unção sobre a igreja. E nós precisamos desejar essa unção mais do que tudo. Querido, essa unção, ela vai gerar uma estabilidade tão grande em você, que na onde você chegar, o ambiente vai ser transformado. Paulo, aonde chegava, o ambiente era transformado. Milagres aconteciam. E é isso, mas qual a diferença de Paulo para nós? Qual a diferença de Paulo para nós? O Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa entender que as histórias que nós lemos na Bíblia não são histórias fictícias, são histórias verdadeiras. E por que nós não vivemos isso hoje? Porque nós precisamos acreditar na unção de Deus que está na nossa vida. Amém? O poder de Deus. E aí, querido, quando a gente pega e a gente vê a história de Paulo, Paulo foi um homem que teve muito relacionamento com Deus. Amém? E aí o que acontece? A unção gera estabilidade, a estabilidade gera obediência, a obediência gera soldados fortes. Diga, a obediência gera soldados fortes. Você já viu, querido, algum batalhão, algum comando, que quem está na frente do pelotão ali dá uma ordem, e um soldado, vamos todos aqui para a direita, e apenas um grupo vai para a esquerda, aquele grupo acaba sendo abatido. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a liderança que nos foi imposta, quando nós obedecemos a palavra, nós nos tornamos soldados fortes. Por quê? Porque Jesus olha para nós e fala, esse realmente vai carregar a minha unção e as minhas características. Então é isso que nós precisamos acreditar. O versículo de número 7 diz assim, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus,
por vivemos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para defender. Ah, pastor, eu sei do que você está falando. Essa questão de usar arma é verdade. Eu ainda tenho uma arma lá na gaveta da minha casa. Então, de vez em quando, se eu ficar nervoso, eu uso. Não! Efésios 6:10, capítulo 16. O escudo da fé e a espada da justiça, irmão. Amém? É isso, é sobre isso. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim principados, potestades que agem nas regiões celestiais. Como que às vezes você vai ter estabilidade no meio de uma crise se o seu temperamento vai à frente do Espírito Santo? Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Sofri muito pelo meu temperamento, a minha imaturidade. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho amadurecido. Tenho conseguido identificar muitas coisas que o inimigo quer trazer para nossas vidas, tempestades, que eu não preciso mais passar por isso. Mas existia um processo. E esse processo eu preferi passar ele nas mãos do Senhor. Porque muita gente prefere abandonar o processo porque olha só para a tempestade. Não! Existe uma palavra de vitória sobre a mim e sobre a sua vida. E nós precisamos acreditar nisso diariamente. Aleluia! Então está lá em Efésios 6:10, 16. Além disso, use o escudo da fé. Quando ele fala que Deus nos dá tanto armas de defesa como armas de ataque, em Efésios 6:10, capítulo 16, diz assim, ó: além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, se você passar por uma tempestade, você não vai conseguir se estabilizar se você for um cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia. Tem coisas que a gente só vai conseguir combater quando a gente entende a palavra. Como Jesus rebateu Satanás quando ele foi tentado no monte? Com a palavra. Sendo Jesus, sendo autoridade, podendo chegar ali e pisar na cabeça dele, mas ele mostrou: a minha palavra é viva, a minha palavra é eficaz, e com a minha palavra eu te derroto, Satanás. E é isso que nós precisamos entender. Tem muita gente passando tempestade e quer agir na sua própria força. Tem muita gente passando tempestade financeira que vai atrás do agiota. Tem muita gente passando dificuldade financeira que vai para o banco. Tem muita gente passando dificuldade financeira, mas que você realmente não teve sabedoria e foi você que entrou naquilo. Será que não seria mais fácil você fazer uma campanha, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você me tire dessa tempestade. Eu preciso que você me estabilize financeiramente. Ele faz, querido. O nosso filho João Pedro mudou de escola. Querido, e hoje as coisas estão muito caras. E a gente foi ver um transporte para levar ele, não dá 3 quilômetros. Era R$300. Eu falei: não sei, Suzy, não vai dar, vamos dar um jeito. Felipe leva, eu busco, a gente vai dando um jeito. E a gente começou a orar em casa. Daqui a pouco a escola ligou: olha, mãe, tem uma perua aqui para o João Pedro, é gratuita, é do Estado. É isso. Se a gente fosse desesperar, a gente precisa acreditar no Deus que nos guia, no Deus que faz conosco. Só que muitas vezes, as pessoas olham e acham assim: não, mas às vezes é tranquilo, ninguém passa tempestade, é tudo certo. Não, nós passamos também. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele segura a nossa mão. Por mais que ele esteja no barco, dormindo, mas ele estava no barco. Ele estava no barco. Jesus está no teu barco, querido. Pode ser que ele não esteja te respondendo, porque ele quer gerar uma estabilidade espiritual em você. Como Paulo aqui declarou: olha, é através do amor. Tem muita coisa que a gente só vai vencer através do amor. Pastor, mas é difícil amar. Já foi uma vez, já foi duas, mas não é sobre a pessoa, é sobre você. E Paulo entendeu isso a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus. Não tem como a gente ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Desculpa, com todo amor e todo carinho. É você que não sabe quem é Jesus.
Infelizmente, querido, a gente precisa entrar debaixo dessa unção. Você chegar na sua casa e a pessoa olhar para você no seu trabalho: nossa, você está diferente, que brilho é esse? Você quer saber que brilho é esse? Receba. Receba a cura, receba a transformação, receba a autoridade. É isso, é sobre isso, querido. A igreja precisa romper em unção, em fé, em autoridade. Por que tudo que o meu apóstolo e minha bispa fala para mim é lei? Pastor, porque você é bitolado neles? Ache do jeito que quiser, querido. Eu sei quem eles são na minha vida. Por que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e a gente está no barco e a gente começa a ver um monte de coisa na internet, um monte de pastor pregando, um monte de situação, e a gente não sabe o que fazer? Ei, você tem uma igreja, você tem um líder, você tem pastores. Às vezes você está bebendo de uma água que você nem sabe de onde está vindo. Colocar uma pregação na internet de 3 minutos é a coisa mais fácil. Saber a história de quem está pregando, às vezes é mais difícil. Não estou julgando, querido, só estou orientando. Porque, pastor, mas você não assiste? Sim, mas eu sou muito seleto com isso. Hoje mesmo eu estava assistindo o culto novamente, do meu apóstolo pregando. Mas o pastor Fábio, ele é cheio da unção, ele canta, ele vem. Cadê? Que hora, pastor Fábio, você saiu da igreja domingo que horas? Meio-dia, meio-dia e meio? Mas, uma meio-dia? 3 horas estava aqui de novo, né? E aí? Quer entrar para a banda? Quer cantar? Quer chamar a presença de Deus? É isso, querido. Muitas vezes a gente não consegue ver o que acontece nos bastidores, mas tem um povo que está trabalhando em favor do reino, e trabalhando firme, com autoridade, com disciplina, com respeito, para que Deus se manifeste na minha e na sua vida. Oh, rabassuribicara bassuribicara manchorebecai, narabassuribicara bassuribicai. Como eu já falei, quantas vezes eu estou na minha casa dormindo e meu apóstolo e minha bispa está com o joelho dobrado. Senhor, abençoa o pastor Fabinho, abençoa os meus pastores, abençoa a igreja, e eu estou lá dormindo. Então a gente precisa, querido, reconhecer a unção que existe na vida dos nossos líderes, a unção que tem na igreja Aliança da Paz. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 8 diz assim, ó: somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Aqui Paulo está dizendo porque muitas pessoas não acreditavam no ministério dele. E às vezes pode ser que muitas pessoas não vão acreditar no seu ministério. Mas Jesus já acreditou primeiro. Se Jesus acreditou, querido, basta! Amém? Quem já viu isso daqui, quem já escutou? Muitas vezes a gente tem um grupo de amigos, a gente anda com pessoas na igreja ou até fora disso, que quando você se coloca, que você vai realizar a obra, que você vai fazer, aquele grupo que muitas vezes está com você não acredita no seu próprio ministério. Começa a falar, mas precisa de tudo isso? Será que precisa? Você vai ficar agora se matando? Querido, não adianta, cada um tem um chamado. Se as pessoas que estão envolvidas com você não acreditam no seu chamado, não adianta querer debater. Segue o teu chamado, porque foi Deus que te chamou. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes as pessoas estão minando aquilo que Deus colocou em nós. Sabe, os discípulos não estavam no barquinho? Vou fazer aqui uma analogia para você entender. Às vezes a pessoa que está ali no seu barquinho, mas não acredita no seu ministério, acha que é pesado o que você faz, ele está vindo ali por trás, por baixo ali do seu barquinho e está furando para a água entrar mais rápido. É isso. Querido, Deus, quando me chamou, Ele estabeleceu uma obra na minha vida. O cara que passava noites e noites usando droga, o cara que já foi preso 2 vezes, era eu. Então eu acredito 100% no Jesus que me chamou. E você precisa acreditar na unção de Deus que está sobre a sua vida. Amém? A unção gera estabilidade. Quem tem unção não dá ouvidos às mentiras de Satanás. Amém? Em João 11:25, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, mesmo que morra, ó, o versículo 9 diz assim, ó: somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos.
Mas como vocês estão vendo, continuamos vivos, tendo sido castigados, mas não fomos mortos. E eu te digo algo aqui, dou um alerta para a igreja. A pior morte não é a morte física, mas sim a morte espiritual. O diabo muitas vezes não quer nos tirar da igreja, mas ele quer roubar a unção que existe em nós, para que nós ficamos mortos dentro da igreja. Querido, Deus está falando muito forte ao meu coração, a gente precisa valorizar a unção. Imagina, querido, uma igreja tomada na unção de Deus. Quantas pessoas podem ser salvas, curadas, transformadas, mas você precisa desejar essa unção. Você precisa desejar, você precisa entender e pensar assim, que negócio foi aquele que o apóstolo fez com o Daniel domingo? Assoprou nele? Ele assoprou no irmão, irmão, isso é loucura. É loucura? É loucura? Você precisa desejar viver isso. Porque quando eu pedi isso, foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. E olha que você está falando com um cara que já usou crack, cocaína e maconha, mas nunca viu uma droga mais poderosa do que o Espírito Santo. Por isso que eu sou tão apaixonado por ele. Então, irmão, você precisa olhar e falar, é mesmo? Então eu quero, Senhor. Eu quero essa unção. Amém? Só você que quer essa unção aí. Dá um glória a Deus aí, bem alto. Aleluia. Querido, Paulo, ele começa ali em 2 Coríntios 12, contar uma experiência que ele teve com o Senhor, que foi ao terceiro céu. Ele começa ali a debater, ele começa a colocar numa situação de humildade, para que aquilo não trouxesse orgulho ao coração dele. Mas ele diz, Senhor, por causa disso um espinho me foi colocado na carne, uma tempestade foi colocada na minha carne, isso me traz dores. E Jesus falou, Paulo, a minha graça te basta. A fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a dor que você sente não é mais poderosa do que a unção que você carrega. E muitas vezes, querido, é isso que acontece. O mundo, se você for falar com o mundo, a vida que nós vivemos, o mundo não entende. O mundo não entende porque nós somos loucos. Estamos passando aflições, estamos passando tempestades, mas estamos dando glória a Deus, estamos rompendo em fé, estamos acreditando que o choro dura uma noite, mas que a alegria ela virá pela manhã. E é isso que a gente precisa levar daqui de dentro lá para fora. E hoje tem muita coisa acontecendo ao contrário. É as coisas lá de fora querendo trazer aqui para dentro. Não dá certo, não é isso não. Nós vamos mudar isso através da unção, através da oração, através do clamor, através da unidade da igreja. É isso, querido. Amém? O versículo de número 10 para a gente encerrar. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. E esse tudo é Jesus Cristo de Nazaré. Esse tudo é a unção do Espírito Santo, que o mundo não entende, mas que nós temos. E nós precisamos preservar essa unção a cada dia. Labassuri bicala manchore becala bachai. Narabacala manchore becala bassuri bicai. Nós precisamos preservar a unção do Espírito Santo que há em nós. Queridos, quando Paulo fala assim, às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Pastor, peraí, como assim? O cara falou que às vezes ele é pobre, mas ele enriquece muitas pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Existia um homem coxo, enfermo, que ele ficava numa porta chamada Formosa. Amém? E ali subiram 2 apóstolos. Amém? Pedro? Quem eram os apóstolos? Amém? E aí quando eles se deparam com aquele homem aleijado, aquele homem chega para eles e fala assim: ei, me dá uma esmola, me dá um trocado. Eles olham para ele e falam: a gente não tem dinheiro,
a gente não anda mais por essa vida física. A gente anda pelo governo de Deus. E quem anda pelo governo de Deus não dá esmola. Quem anda pelo governo de Deus derrama unção que traz estabilidade. Então, em nome de Jesus, nós não vamos te dar esmola, mas nós vamos te dar estabilidade para viver uma vida nova, para caminhar, para transformar a sua vida. Em nome de Jesus, levanta e anda. Oh, ragadarabaxarabacalamanchorebecai. Um cristão, querido, cheio da unção de Deus, não oferece migalhas, mas oferece estabilidade, oferece unção, oferece transformação. Uma esmola não ia trazer estabilidade para a vida daquele homem, mas a unção sim. A unção muda. A unção transforma. A unção te coloca de pé, te faz caminhar, te faz romper e te faz mais do que vencedor. Uou! É isso, querido. É isso. Tem muita gente fazendo paliativo no governo de Deus. Deus não trabalha com paliativo, Deus trabalha com resultado. Se eles apenas... E aí, quando eu li essa palavra, eu entendi que é sobre isso. Para que dinheiro? Para que eu vou te dar dinheiro? Então, quando eu falo assim, parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Enriquecemos do poder de Deus. Não existe nada mais poderoso do que o poder de Deus. E é isso, querido, é essa unção que nós precisamos entender. Um trocado ali não ia tirar aquele homem daquela situação. Poderia melhorar ali horas. Mas imagina, querido, você chegar para uma pessoa que está precisando de um milagre, e aquela pessoa falar para você: ei, irmão, irmã, me leva no médico. Que médico nada. Em nome de Jesus, seja curado agora. Imagina você chegar numa pessoa, um casal chegar para você e falar: irmão, irmã, meu casamento não vai dar mais certo. E você falar: que nada. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu casamento agora, abençoo a tua vida, abençoo a tua história. É isso, querido. Nós precisamos entender que nós carregamos a unção do Espírito Santo em nós. E só você que quer receber essa unção, dá um pulo da sua cadeira aí, em nome de Jesus.